Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Estamos vivendo a Copa do Mundo de Clubes e tendo a oportunidade de acompanhar vários duelos entre brasileiros e europeus, que estavam sendo cada vez mais raros devido às frequentes eliminações dos clubes daqui em fases anteriores à final do antigo formato do torneio. É importante ressaltar que eu produzi o roteiro e fiz a gravação desse vídeo antes mesmo do Mundial começar. Eu estou gravando no dia 12 de junho, beleza? Então eu não estou levando em consideração os resultados recentes que estão acontecendo no Mundial para emitir essa opinião. Mas será que o nível dos clubes do Brasil está mesmo muito distante dos europeus? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Já vai deixando aí seu like, conferindo se é inscrito, deixando seu hype e depois que o vídeo acabar, deixa lá o seu feedback, sua opinião nos comentários, beleza? Bom, quando a gente começou a especular até onde os clubes brasileiros poderiam parar no Mundial, eu, pelo menos, sempre emiti a opinião de que não vão muito longe, principalmente pela presença de tantos clubes europeus no torneio. No grupo do meu time, o Botafogo, inclusive, tem dois. Um deles é o atual campeão continental, o Paris Saint-Germain. Em condições normais, se os europeus levarem o campeonato a sério, vão realmente conseguir vantagem, já que esses times têm muito mais investimento, elencos com jogadores de seleções do mundo todo, até no banco de reservas, e mesmo que algum brasileiro consiga vencer ou eliminar um deles, provavelmente vão encontrar outros na competição. E se já é difícil vencer um, imagina ter que passar por vários deles. Agora, não é qualquer time europeu que é necessariamente melhor que os times do Brasil. É claro que a elite do velho continente tem uma quantidade e uma qualidade, melhor dizendo, muito superior. Clubes do Big Six da Inglaterra, os gigantes espanhóis, os gigantes italianos, o próprio PSG da França, o Bayern na Alemanha, esses realmente são incomparáveis com os nossos melhores times. Mas abaixo disso, eu realmente acho que tem jogo, beleza? Você já viu aí, na primeira rodada, como foram os enfrentamentos de Palmeiras e Porto e Fluminense e Borussia Dortmund. Provavelmente quando eu postar esse vídeo, esses jogos já vão ter acontecido. Repetindo, eu estou gravando esse vídeo antes desses jogos terem acontecido. Mas o meu panorama pré-jogo é o de que não há uma discrepância muito grande do nível do terceiro colocado do último campeonato português e do quarto colocado do último campeonato alemão para os clubes do nosso país que vão enfrentá-los. No caso, já enfrentaram. E aí pode ter acontecido de tudo. Uma goleada, um empate, uma vitória com placar apertado ou uma vitória dos times brasileiros também. Eu não acho impossível que isso tenha acontecido. Me conta aqui embaixo como é que foi o jogo, se eu tô errado, se eu tô certo, se eu tô maluco, antes do vídeo começar, antes dos jogos acontecerem, beleza? Eu sei que é muito tentador a gente fazer aquele exercício de se o Porto ou o Borussia disputassem o Campeonato Brasileiro, eles seriam campeões? A minha resposta para esse tipo de pergunta é não sei. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é disputado em turno e retorno, com jogos em casa e fora. Então não é a mesma coisa de jogar uma vez na vida em campo neutro, num contexto de muito maior raridade e dentro de um campeonato em que os participantes podem nunca mais voltar a disputar. Então os europeus teriam que jogar, por exemplo, contra o Grêmio em Porto Alegre, contra o Bahia em Salvador, contra o Corinthians em Itaquera, contra o Goiás no Serra Dourada, enfrentando torcidas muito fortes, que fazem valer o mando de campo desses times, gramados diferentes da qualidade que eles estão adaptados na Europa, condições climáticas muito diferentes, não só com os da Europa, mas até entre si. Na mesma semana você pode pegar 11 graus no sul, 35 no Nordeste, porque o Brasil é assim. Fora as viagens longas, Excesso de jogos também, pouco tempo de treino, pressão por resultados a curto prazo. Os técnicos até sofrem para se manter no cargo. Isso impacta diretamente suas decisões de escalação, esquema tático, enfim. Então tudo isso tem que entrar na conta quando a gente faz esse tipo de exercício, beleza? Deixa eu descer aqui as minhas anotações. Agora, no contexto de um Mundial de Clubes, eu penso que, como é jogo único, 11 contra 11, provavelmente com os times brasileiros levando a competição mais a sério, tudo pode acontecer. Esses times perdem jogos contra adversários teoricamente mais fracos ao longo das temporadas dentro de seus campeonatos. Um PSG, vez ou outra, perde para um Angers da vida, embora esse ano tenha demorado, para a invencibilidade dos caras cair no campeonato francês. O Real Madrid tropeça de vez em quando para um Mallorca, para um Osasuna, um Getafe, um Alavés. Então esses times não são sempre imbatíveis.
Eles podem perder jogos esporadicamente falando. Claro que se você colocar um gigante favorito desse para enfrentar um Brazuca 10 vezes, provavelmente eles vão ganhar umas 8 ou 9. Mas pode ser que percam uma. O Mundial só vai ter um confronto, porque que essa chance única de 10 não pode acontecer justamente nesse duelo único. Como eu disse, a dificuldade do Mundial é justamente o fato de que, mesmo fazendo muita força para ganhar de um time desses, na próxima fase vem outro, depois outro. E é aí que mora, na minha opinião, de que é impossível aspirar a algum título da competição. Até porque, elite europeia à parte, está muito claro, com os outros mundiais, que o nível dos times asiáticos, africanos, mexicanos, norte-americanos, está mais próximo do nosso do que o nosso deles, beleza? Meu ponto é, vamos citar a Premier League como exemplo. A dita liga mais difícil do mundo, cheia de clubes muito competitivos e tradicionais, inclusive entre os menos ricos. Será que o Fulham é muito melhor do que o Palmeiras? O Wolverhampton é muito melhor do que o Flamengo? O West Ham é muito melhor que o Botafogo? O Brighton é muito melhor que o Fluminense? Só para citar os times brasileiros que estão no Mundial, tá? Comparando aqui com alguns que fazem até boas campanhas, porém de meio de tabela, ali na Inglaterra. Eu sei que o argumento de muita gente é o de que até esses clubes também possuem jogadores de seleções, além de também conseguirem ter poder aquisitivo até para tirar jogadores dos próprios times brasileiros. Então, teoricamente, eles deveriam ter um nível superior ao dos nossos times. E eu concordo. Mas aí vamos para aquele outro lado da brincadeira. E se os nossos melhores times, com elencos que tem hoje, jogassem uma Premier League? Será que eles ficariam sempre atrás desses clubes? Eu, sinceramente, não consigo ter essa certeza. Você realmente estaria se dando por vencido se seu time enfrentasse um desses? Um Nottingham Forest, um Bournemouth da vida? Eu também não estou cravando que nossos times são melhores, tá? Só não acho que o nível do futebol brasileiro é pior que o de qualquer time da Europa. Esse é um debate que ganhou muita força nos últimos tempos, também por conta da seleção brasileira. Entre opiniões radicais de um lado, em que estão os que acham que não dá para convocar jogador que atua no Brasil, porque o nosso nível é realmente muito mais baixo que o deles. Do outro, também tem as opiniões radicais daqueles que acham que convocar jogador de clube médio da Europa é ruim, porque os caras não estão acostumados a brigar por títulos, a vencer jogos difíceis, lidar com grandes pressões. Eu já disse aqui, eu prefiro avaliar o nível do jogador do que o time que ele joga. Tem caras que estão aí em algum mercado alternativo, tanto aqui quanto lá, que não vão frequentar nunca a prateleira mais alta. E tem outros, tanto aqui quanto lá, que estão de passagem. E claramente tem bola para daqui a pouco estarem nos principais clubes do mundo. E são esses os que precisam ser convocados por uma seleção. Não importa se o cara joga no Sevilha ou no São Paulo, se ele tem futebol para daqui a pouco estar no Barcelona. É o que se fala, por exemplo, quando citam o McAllister, campeão argentino, campeão do mundo pela Argentina, né, quando ele jogava pelo Brighton, mas depois da Copa ele foi contratado pelo Liverpool. Era muito claro que o Brighton era algo passageiro para ele. Até por isso que eu acho que nosso nível é bem equivalente e comparável com a segunda prateleira dos caras, beleza? E eu estendo isso também à possibilidade dos melhores times do Brasil, hipoteticamente, também terem chance de jogar, pensando em título, em ligas como a portuguesa, a holandesa, a turca, fazer um bom papel ali na francesa, só que com o PSG não dá para brigar, né? Porque nível de investimento completamente diferente. Dá para brigar pelo menos por G4 na Alemanha, embora o nível ali tático dos times seja bem diferente, né? A gente está excluindo aqui também o fato de que aqui se joga um futebol diferente do que se joga lá, né? Eu lembro do Seedorf falando, levando em consideração que aqui a velocidade do jogo é outra, porque tem todas aquelas questões que a gente citou, né? Viagem, temperatura, excesso de jogos, então não tem como o jogo ser tão dinâmico quanto lá, que os caras viajam, às vezes até no dia do jogo de ônibus. Às vezes trocam de país assim, né? Muito rápido. Aqui não dá para fazer isso, nosso país tem condições, tem dimensões assim, continental. Mas voltando, eu acho que dá para brigar pelo menos por G4 na Alemanha, na Espanha, na Itália. Na Inglaterra realmente seria ruim buscar grandes objetivos, porque lá eles têm 6 times que são verdadeiras seleções transnacionais. Ainda assim, um ou outro time ali de meio de tabela consegue figurar acima desses gigantes. Então por que os brasileiros não conseguiriam, beleza? Mas para mim é bem por aí.
Nem tanto o radicalismo de dizer que o futebol daqui é uma merda, e nem tanto o radicalismo de babar o ovo de qualquer time de lá. Principalmente nos 6 anos para cá, o nível dos times brasileiros tem se elevado muito, sendo uma parada quase obrigatória para os principais destaques sul-americanos antes de seguirem suas carreiras para os principais mercados, inclusive dominando também as competições continentais da América do Sul, conseguindo repatriar em alguns casos e até trazer também alguns bons veteranos que em seus auges nós nunca pensaríamos em ter jogando por aqui, o que também ajuda a incrementar os elencos, fora os talentos que já surgem por aqui desde sempre e o complemento tático necessário que a vinda de técnicos estrangeiros adicionaram às nossas equipes. Em resumo, competir com os melhores times das 5 melhores ligas do mundo não dá. Os caras jogam, né, o futebol 2.0, ainda não chegou aqui no Brasil. Mas contra as segundas prateleiras, ou até os principais times de ligas que não são das top 5, para mim, tem jogo. Nós não somos piores do que nenhum deles, beleza? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!